3 primeiros versículos somente. Todos acharam? Amém? Então diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vamos orar. Pai, te agradeço por essa palavra e te peço agora por esse momento de meditação, de reflexão. Fala ao nosso coração, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem hoje seria muito simples. Nós precisamos aprender a ser humildes. Nós precisamos aprender a deixar a nossa glória, abandonar o nosso orgulho, nos humilhar para nós recebermos plenamente a graça, o favor de Deus na nossa vida. Nesse texto que nós lemos, algumas coisas me chamam bastante atenção. Por exemplo, Jesus fala assim: se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Presta atenção na ênfase que Jesus coloca: de modo algum entrareis. E aí eu fico pensando o seguinte: que qualidade é essa que as crianças têm, que Jesus tem em mente aqui quando ele fala, chama essa criança ali e fala para os discípulos, que seria uma qualidade tão importante a ponto de que impediria uma pessoa de entrar no reino dos céus. E aí, é claro, muitas pessoas têm falado, várias hipóteses a respeito disso. Alguns têm falado da pureza da criança, alguns têm falado da simplicidade da criança, têm falado da sinceridade que a criança tem. Mas eu fico pensando que nenhuma dessas coisas ainda seria forte o suficiente para impedir a entrada no reino dos céus. E aí, se você ler o texto ali com mais calma, tem algumas pistas. Primeiro, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E você prestou atenção na pergunta? Quem é o maior no reino dos céus? E daí Jesus faz como uma peça teatral, Ele pega, não responde diretamente, ele pega uma criancinha, coloca no colo dele, aqui eu estou imaginando, e ele diz: se não se tornar como esta criança de modo algum. E no versículo 4 que nós lemos, ele tem a pista. Ele fala assim: se não vos tornardes humildes como uma criança, você não pode entrar no reino de Deus. Então, por essas pistas, nós percebemos que esta atitude, esta qualidade das crianças que Jesus teria em mente aqui seria a humildade. E aí você me pergunta, Ricardo, a humildade seria suficiente, a falta de humildade seria suficiente para impedir uma pessoa de entrar no reino dos céus? Eu diria que eu acho que sim. Eu acho que sim. Um escritor bastante conhecido, que eu aprecio muito, C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que a maior virtude cristã, ele chama de virtude natural, porque tem as virtudes teologais, que seriam as virtudes sobrenaturais, que são a fé, a esperança e o amor. Tirando essas três, ele fala: a maior virtude natural é a humildade. E por que ele diz isso? Porque o maior pecado que a Bíblia nos mostra, nos revela, é exatamente o oposto da humildade. É o orgulho. O orgulho é o maior pecado. E por isso que ele diz que a humildade é a maior virtude natural. Porque se você lembra da história bíblica, foi pelo orgulho que Satanás, que Lúcifer, melhor dizendo, foi precipitado do céu. Foi o orgulho lá
no jardim do Éden que fez o homem cair da sua condição inicial. Lembra, a serpente disse para Adão, para Eva lá: se você comer desse fruto, sereis como Deus. Lembra qual foi o pecado do diabo? Ele quis ser como Deus. Acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono, o diabo disse. Orgulho. E lá no Éden, quando o homem caiu no pecado, comeu da árvore proibida, o problema ali era o mesmo, o orgulho de querer ser como Deus. E eu digo para vocês, o orgulho é o único pecado que pode te impedir de entrar no reino dos céus, de ser salvo. O único pecado. Você lê o texto do apóstolo Paulo: nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem as tribulações, nem o pecado, mas tem um pecado que pode. E eu já vou falar mais sobre isso. Mas para entender exatamente essa questão, por que o orgulho pode nos separar, nos impedir de entrar no reino de Deus, você tem que pensar um pouquinho sobre o que é a humildade, o que é o orgulho. A Bíblia, ela não dá definições filosóficas a respeito do que é a humildade, o que é o orgulho, ela simplesmente dá exemplos de humildade. E o maior exemplo que a Bíblia dá é o próprio Jesus. Então, se você quer saber o que é humildade, lê Filipenses 2, versículos 6 a 8, o Júnior vai colocar para a gente ali, para você ter uma ideia do que é a humildade, pelo exemplo de Jesus. Olha o que Paulo fala. Está falando de Jesus, sendo que ele, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Perceba que interessante aí, que humildade não é você ser pobre. Ali está falando de Jesus. Fala que ele sendo quem? Deus. Será que Deus é pobre? Não, ele não era pobre. Jesus não era pobre. Você pode pensar que humildade é aquela pessoa, você fala: que pessoa humilde, né? Você pensa o que geralmente? Uma pessoa bem pobrezinha, ou que pessoa humilde, uma pessoa bem simplesinha intelectualmente, né? Também não tem muito conhecimento, então você fala assim, uma pessoa humilde. Mas você vê que também não é não ter conhecimento. Porque Jesus era quem ali? Mesmo sendo quem? Deus. E Deus tem conhecimento? Tem. Então, humildade não é você ser pouco provido materialmente ou intelectualmente. Humildade é você descer da sua posição. Humildade é você se esvaziar, como Jesus fez ali. Humildade é você estar numa posição que pode ser muito elevada, e você se colocar numa posição inferior, por amor, para se relacionar com outras pessoas. É isso que é humildade. Então, humildade não é uma pessoa pobre, não é uma pessoa que é desprovida intelectualmente. Humildade é você se esvaziar, é você descer, é você deixar a sua glória. Isso é humildade. E aí você pergunta: Ricardo, e o que é orgulho? Para você saber o que é orgulho, é só você fazer a versão negra do texto que nós lemos ali de Filipenses 2, versículos 6 a 8. Se você fizer a versão negra desse texto, eu fiz aqui, eu vou ler para vocês. Veja como é que fica interessante.
Porque mesmo ele não sendo Deus, julgou com usurpação ser igual a Deus. E exaltou-se a si mesmo, e rejeitando a forma de servo, elevou-se a si mesmo, não mais aceitando ser obediente. Se a gente inverte esse texto que acabamos de ler, como eu fiz agora, lembra quem esse texto para você? Eu colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho é exatamente o oposto da humildade. O orgulho é você subir, é você se elevar, é você se exaltar, é você querer ser melhor do que os outros, é você querer ser mais do que os outros. E essa é a atitude do Lúcifer, do diabo. Enquanto que a atitude de Cristo é exatamente o contrário. Sendo Deus, se esvaziar, descer da sua glória, da sua majestade. Enquanto o diabo quer subir nessa glória e se fazer igual a Deus e semelhante a Deus. Então, a queda do homem, você pode concordar comigo, foi uma queda para cima, lá no Jardim do Éden. Porque o homem caiu porque ele se elevou. O homem se fez Deus. Se você comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus. E eu fico muito perplexo quando eu leio os filósofos gregos, por exemplo, Protágoras, dizendo assim que o homem é a medida de todas as coisas. Sabe o que significa isso, traduzindo em miúdos? Nós somos Deus. Deus é a medida de todas as coisas. E quando o homem, na filosofia, diz o seguinte: o homem, nós, a humanidade, o homem é a medida de todas as coisas, está dizendo, nós somos Deus. E aí você percebe por que a conversão, por que a salvação é você se arrepender. Porque é você sair desta condição divinizada de Deus, de exaltação que você se colocou, ou que nós, enquanto humanidade, nos colocamos, e voltar e descer da glória de onde nós mesmos nos colocamos. Isso é conversão, isso é arrependimento, isso é salvação, isso é redenção, é descer. Então a queda foi para cima, e a salvação vem quando nós descemos, quando nós nos humilhamos. Sem humildade, portanto, sem abandonar esse orgulho, sem deixar a sua glória, de modo nenhum você vai entrar no reino dos céus. E é por isso que Jesus está dizendo: se você não se tornar como uma criança, humilde como uma criança, de modo algum você vai entrar no reino dos céus. E aí é bem interessante essa metáfora que Jesus usa das crianças. Porque eu tenho um problema, a questão do orgulho tem um grande problema, problema do orgulhoso, podemos dizer assim, que o orgulhoso jamais admite que é orgulhoso. A pessoa que tem falta de humildade, presta atenção, a pessoa que tem falta de humildade, ela jamais admite que tem falta de humildade.
Porque se ela admitisse que tem falta de humildade, ela estaria sendo humilde, logo não faltaria humildade para ela, concorda? Então, a pessoa que tem falta de humildade, ela jamais vai admitir que tem falta de humildade. E aí, para resolver esse problema, sabe o que Jesus fez? Ele pegou a criancinha. Ele disse assim, ó, quer saber o que é humildade? Olha para as crianças. Você quer saber o que é uma pessoa humilde, realmente? Não pergunta para ela. Porque se ela falta humildade, ela não vai falar que falta humildade para ela. Você quer saber se uma pessoa é humilde? Compara ela com uma criança. Você quer saber se você é humilde? Compare você com uma criança. E aí você vai saber se você é humilde realmente ou não, ou se uma pessoa é humilde ou não. Então, a humildade das crianças, você percebe em muitas coisas. Eu poderia falar muitos exemplos aqui, mas vamos resumir só alguns. A criança, por exemplo, ela é ensinável. Sabe o que é ser ensinável? Eu estava brincando com o meu sobrinho no Dia das Crianças, segunda-feira, eu acho que eu estava lá, e eu estava ajudando ele a montar um quebra-cabeça ali, um negocinho de construção. Ele, tio, como é que faz aqui? Tio, me ensina. E eu, querendo fazer outras coisas, tenho que ficar lá ensinando o azul com azul, o vermelho com vermelho. A criança, ela é ensinável. Agora o adulto sabe tudo. Sabe tudo. Ele é dono da verdade. Uma pessoa humilde é uma pessoa que é ensinável igual uma criança. Está disposta a aprender com os outros. Sabe por que o adulto ele não é ensinável, ou muitas vezes ele é dificilmente ensinável? Porque para ser uma pessoa ensinável, ou para ser ensinado, você precisa descer da sua glória. Por isso. A criança, ela pede ajuda. Mesma coisa, estou usando aqui o exemplo principal, que é o meu sobrinho, Davi, vocês sabem, uma criança de 4 anos, mais ou menos. E aí pede ajuda para fechar o zíper, para abrir o zíper, para amarrar o cadastro, para abrir a porta. Ele pode fazer até muitas coisas, ele pode, mas ele gosta de pedir ajuda. E o adulto não gosta. O adulto não gosta de pedir ajuda, de pedir conselho para os outros. Sabe por que ele não gosta? Porque para isso ele precisa descer da sua glória. Porque ele não quer. A criança, ela é acessível. A criança, ela é aberta para se relacionar. Alguns meses atrás, estava esperando a minha esposa lá na escola, lá em Araucária, e aí chegou 3 do meu lado, 8, 9 anos de idade. Tio, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou esperando a minha esposa. Como é que é o teu nome? Meu nome é Ricardo. Que livro é esse que você está lendo? Minha mãe tem um livro parecido com esse. E vai batendo papo com você. E não quer nem saber quem você é ou deixa de ser. A criança é assim, ela é acessível. A criança ela é aberta para se relacionar com você. O adulto, ele é cheio de dedos, ele é cheio de recalques, ele é cheio de temores, de travas, e fica aquele negócio embaçado, que não flui. Sabe por quê? Porque nós não queremos descer da nossa glória, como uma criança muitas vezes faz com tanta naturalidade. A criança, ela não olha para os outros com maldade. Uma coisa muito interessante nas crianças, que, principalmente nessa idade, de 4, 5 anos de idade, ela vê todo e qualquer ser humano na frente dela, e às vezes até não humanos, como um amigo em potencial. É assim que a criança vê todos. Aquele ali apareceu, nunca viu na frente, mas é um amigo em potencial, então ela já fica rondando. Agora, para o adulto, vê todos como um adversário em potencial, como uma ameaça em potencial, como um rival em potencial. Por quê? Porque pode roubar a sua glória. A criança, ela pede perdão com facilidade. Você pode dizer assim, a criança é tudo isso porque ela nunca foi traída, ela nunca foi magoada, mas isso é mentira. A criança é magoada, sim, tanto é que chora quando é.
Sabe o que a criança não aprendeu a fazer ainda? É guardar a mágoa, diferente de nós. Então é muito interessante quando você vê uma criança que se aborrece, que fica magoada, aí ela não para de brincar. Aí ela fica num canto ali sem brincar com as outras. Ela fica brava, ela fica magoada. Só que ela vendo as outras crianças brincando, ela fica numa angústia tão grande que chega um momento em que essa vontade de brincar supera qualquer outra coisa. E aí ela abandona o sofrimento dela, a briga dela, e já esqueceu de tudo e está brincando de novo. Infelizmente, irmãos, para nossa própria infelicidade, em algum momento da nossa vida, o orgulho se torna mais forte do que mesmo a nossa vontade de ser feliz. Nós chegamos ao ponto de insanidade, de que para manter o nosso orgulho, nós aceitamos a ser infelizes, a não buscar a reconciliação, a não resolver uma situação familiar. Você pergunta por que as crianças são felizes? Porque elas conseguem passar por cima disso. Porque elas querem mais é brincar, elas querem mais é se divertir, elas querem mais é estar com outro. Fez alguma coisa de mal, passa por cima de tudo, fica lá alguns minutos ali e acabou, né? No máximo 10 elas ficam, né? Mas nós não. E aí nós amargamos a infelicidade por causa do nosso orgulho. E por fim, a criança é aberta para Deus. A criança é capaz de crer. A criança, ela é capaz de confiar. É capaz de se arrepender. É muito significativo nós vermos que a criança ela é feliz pela confiança que ela tem no pai, principalmente nessa idade mais jovem. Ela não tem medo de nada, porque se alguma coisa acontecer, o pai dela está ali e o pai dela resolve. Para a criança, o pai é tudo. O pai pode tudo. O pai sabe tudo. Se você olha na vida de Jesus e vasculhar a vida de Jesus inteira, você vai ver que o relacionamento que Jesus tem com o Pai é esse relacionamento. O Pai é tudo. O Pai pode tudo. O Pai sabe tudo. Quando você tem esse relacionamento com Deus, você é feliz. A sua vida muda. Esse é o relacionamento que as crianças têm com os seus pais. E é por isso que Jesus está dizendo: se você não se tornar como uma criança, de modo algum você entrará no reino de Deus. Então, hoje eu tenho aqui, irmãos, uma mensagem para os que já são cristãos, em primeiro lugar, e para aqueles que ainda não são. Para aqueles que já são cristãos, irmãos aqui dessa igreja, de repente de outras igrejas também, eu queria dizer o seguinte: você conhece os textos bíblicos, né? Salmo 138:6 diz o seguinte: o Senhor atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. Jó 22:29 diz: o Senhor salvará o humilde,
Tiago 4:7 e 1 Pedro 5:5 dizem a mesma coisa. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Nós precisamos ser mais humildes. Nós precisamos aprender a deixar a nossa glória, a abandonar o orgulho, a se humilhar. Porque a falta de humildade, ela bloqueia a graça de Deus na nossa vida. A falta de humildade, ela limita o favor de Deus. É isso que o texto está dizendo. Deus resiste. Sabe o que é isso? Deus resistindo ao soberbo, ao orgulhoso. Mas o humilde, ele concede a sua graça livremente, abundantemente. Mas eu quero falar também, principalmente aqui, aos não cristãos, ou, de repente, alguém ainda que não se decidiu definitivamente, porque, no limite, essa falta de humildade, ela exclui do reino. Essa falta de humildade, no limite, ela te leva para o inferno. Não só para o inferno existencial, em vida, o externo absoluto, o inferno absoluto, depois da morte também. E isso não significa, eu quero deixar bem claro aqui, que Deus vai te mandar para o inferno. É importante que se diga, o objetivo de Deus não é te mandar para o inferno. O objetivo de Deus é te salvar do inferno. É disso que toda a história bíblica fala, de Deus tentando nos salvar do inferno. Porque se você lembra do texto que nós citamos até aqui, quem foi que rompeu com Deus? Foi Deus que rompeu conosco? Nós rompemos com Deus, desde o início. Nós rompemos. E se você entende lá, por exemplo, o que Paulo diz lá em Atos 17, 28, ele diz assim, nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Depois ele repete lá em Colossenses 1,17, porque nele, em Deus, todas as coisas subsistem. Então presta atenção. Presta atenção. Está dizendo, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. E em Deus, todas as coisas subsistem. Então aqui esse copinho é você. Somos nós, a humanidade, e o meu corpo aqui representa Deus. Se o copinho, se você romper, o que vai acontecer? Preciso soltar o copo? Eu queria soltar. Nós já estamos no inferno. A humanidade, digo. No momento em que ela rompeu com Deus, ela se separou de Deus, e ela só não vive na mais profunda agonia ainda, porque Deus não retirou a sua presença totalmente. O sol nasce para os justos e injustos ainda, mas um dia a presença será totalmente retirada. E Deus não só não retirou a sua presença, porque existem aqueles ainda que voltaram, que se arrependeram, que estão com Deus novamente. Então não foi Deus que te jogou no inferno. No momento que a humanidade rompeu com Deus, ela mesma se precipitou no inferno. E Deus está tentando salvá-la. Deus pagou o preço mais alto do universo para salvar. Sabe o que é o preço mais alto do universo? Imagine uma conversa entre Deus e uma entidade que nós poderíamos chamar de justiça. E aí Deus diz para a justiça o seguinte:
mas eu quero salvá-los. Eu não quero deixar que eles sejam aniquilados pela escolha que eles fizeram. E aí a justiça responde para Deus: não tem jeito. Eles quebraram realmente o concerto, a balança da justiça do universo, e não tem absolutamente jeito nenhum. E Deus insiste: mas eu quero salvá-lo. Só tem um jeito, então: que se pague o preço mais alto do universo pela vida deles. Sabe qual é o preço mais alto do universo? É a morte daquilo que há de mais elevado no universo também. É a morte do próprio Deus. E esse foi o preço que Deus pagou para salvar você do inferno. Então Deus não está te jogando no inferno. Ele está tentando te salvar do inferno. Mas a grande ironia de tudo isso, sabe o que é? É que você pode rejeitar isso. Então você pode imaginar aqui, nesse espírito de peça. Chaves, vem aqui, Chaves. Aqui, não, aqui na frente mesmo. Ele rompeu com Deus. Ele está no inferno. E ele não consegue, não tem como ele voltar para cá novamente, simplesmente. Mas Deus pagou o preço mais alto do universo para estender a mão novamente. E se ele quiser, ele pode subir aqui, porque Deus o trouxe de volta. Deus o salvou. Fica aqui. Mas você pode rejeitar isso. Kiko, vem aqui. Deus pagou o preço mais alto do universo. Deus morreu, não foi por alguns, foi por todos, inclusive por aqueles que não aceitam. Mas você pode rejeitar o sacrifício mais alto do universo. Você pode virar as costas para Deus. Vira as costas. Você pode simplesmente ignorar. Você pode simplesmente pisar no sangue da graça que foi derramado na cruz, do preço mais alto. E por isso, aquele escritor mesmo que eu citei aqui, C.S. Lewis, ele disse: no final, só existirão dois tipos de pessoas. Aqueles que dirão para Deus: seja feita a tua vontade. E aqueles para quem Deus dirá: seja feita a tua vontade. Se não fosse essa rejeição, o inferno não existiria. Aqueles que rejeitaram o sangue da graça que foi derramado, o preço mais alto que foi pago no universo. Podem sentar, obrigado. Eu imagino aqui que ninguém quer rejeitar esse presente. Mas o orgulho é a única coisa que pode nos separar desse amor. Pelo orgulho, o homem diz não. O homem diz não, não preciso de Deus. Pelo orgulho, o homem rejeita. Fica, o que os outros vão pensar? Realmente, irmãos, o orgulho,
ele pode nos impedir de entrar no reino de Deus. Por isso Jesus lá com a criancinha no colo diz: se você não se tornar igual a essa criança, de modo algum você entrará no reino de Deus. Curve a sua cabeça. Vamos ter um momento de oração, mas eu quero colocar essa questão para você. Se você algum dia, todos orando, por favor, se você algum dia na sua vida, você estendeu a mão para esse presente que Deus te ofereceu, pagando o preço mais alto do universo. Se algum dia você olhou para cima, aqui que nem o Chaves, estendeu a mão para Deus e disse: eu aceito esse presente, eu quero esse presente para a minha vida. Porque se você nunca fez isso, meu irmão, eu não sei o que você está esperando. Eu não sei que provas de amor mais você espera de Deus do que Ele já fez. Não sei, sinceramente. E você pode simplesmente, como as crianças fizeram aqui, com tanta facilidade, não é porque é uma peça, porque as crianças são assim mesmo. Eu quero esse presente, eu quero ser filho de Deus. É simples, é isso que você precisa fazer.